E aí, galera do Pântano Pop, estamos aqui com a nossa singela contribuição para a memória da música. Mais um episódio de álbuns que não devem ser esquecidos. E hoje nós vamos falar de uma banda talvez pouco conhecida, mas sensacional, The Flaming Lips, com o álbum At War with the Mystics. Flaming Lips é uma banda bastante alternativa, né? Estadunidense, e que no início de carreira o gênero deles era definido como noise rock. Por aí já dá para ter uma ideia de como eles são experimentais, né? Desde o início. Então, Flaming Lips talvez seja uma banda conhecida, porque Flaming Lips nunca é a mesma banda, ou nunca é a mesma banda por muito tempo, né? Eles estão sempre em transformação, sempre experimentando coisas novas. Tiveram uma fase mais pop no início dos anos 2000, com 3 álbuns seguidos. Tiveram bastante sucesso, mas apesar desse sucesso nos anos 2000, eles saíram desses 3 álbuns bem-sucedidos e voltaram para a experimentação, só que uma experimentação diferente da anterior, e continuaram mudando de uma experimentação para outra. Para ter uma ideia de como é o Flaming Lips, eles chegaram a gravar um álbum que seriam 4 CDs, que a ideia é que eles fossem ouvidos ao mesmo tempo, para ficar a experiência completa de ouvir. Pasmem, 4 CDs para tocar ao mesmo tempo, foi uma concessão que eles fizeram. Eles acharam que estavam se vendendo, porque a ideia original era 20 CDs para tocarem ao mesmo tempo. E ficaram muito irritados porque achavam que estavam se vendendo. E esse álbum que nós vamos falar, curiosamente, é considerado o álbum mais careta deles, né? O mais convencional, e que até decepcionou muito o público, porque foi o álbum após o grande sucesso deles. É um álbum conceitual, onde tem lá uma personagem lutando contra uns robôs. Seria o tema principal do álbum. Yoshimi Battles the Robots. Isso, exatamente. E aí esse foi o grande sucesso comercial deles, e o At War with the Mystics foi o álbum seguinte, e causou uma certa decepção, porque foi um álbum menos experimental e mais careta, né? Talvez muitos considerem o mais careta de toda a discografia deles. Mas quem não está acostumado com música psicodélica vai ouvir e vai pensar assim, mas esse é o mais careta? Imagine os outros. Eu não conhecia a banda. Fico agradecido ao Evandro de falar. Nós vamos falar de um álbum At War with the Mystics, da banda The Flaming Lips. Cara, eu acho que eu conheço bastante de música pop rock, assim, não conhecia. E eu achei o disco bom pra caramba, cara. Eu fui lá pesquisar os discos mais antigos e realmente o Evandro falou, eles eram muito mais barulhentos. E barulhento, até para explicar o que é isso, para a galera não confundir com hard rock, é colocar barulhos mesmo, colocar som no meio da canção. Coisa que os Beatles inventaram, né? Como sempre, os Beatles. E aí eu vou dizer uma coisa, eu também vejo muito Beatles no Flaming Lips. Não diretamente, porque alguém vai falar mais uma vez, tipo, quando a gente falou do Electric Warrior, do T-Rex. Cara, o que tem a ver com Beatles? Tem, cara. Os Beatles fizeram tudo. E as pessoas, elas estão ali, mesmo que intuitivamente, pegando aquilo. Por exemplo, uma coisa que o Flaming Lips, que eu vi que eles vão frequentemente nesse lugar, é o chamado Bubblegum Pop. Que, para quem não sabe, Bubblegum Pop são aquelas canções com a melodia meio infantil. E isso não é uma coisa crítica. Os Beatles inventaram isso também. Yellow Submarine é um Bubblegum Pop. Octopus's Garden é um bubblegum pop. Então, assim, esse tipo de melodia, que tem uma coisa que parece melodia feita para criança, não sei o quê, né? E assim, eles vão nesse lugar. E isso, cara, mostra que eles estão
ali com aquelas referências ali o tempo inteiro. E eu não sei o quanto que o Wayne Coyne, que é o grande cérebro líder da banda, tem de consciência disso. Eu teria que conhecer mais do cara, pesquisar mais do cara, mas isso está muito. E assim, o que eu achei do cacete desse álbum, At War with the Mystics, que eu gostei mais do que dos outros que eu ouvi, mais antigos, mas eu consigo entender por que os fãs que já são fiéis à banda há tanto tempo não tenham gostado, é que é um álbum que todo mundo pode ouvir. O Evandro contou agora sobre a banda e um monte de gente pode estar assim, ai, isso não faz a minha cabeça, isso, ai, não gosto disso, não sei o que lá. Cara, é um álbum incrivelmente para todos os gostos. Você achou isso, Evandro? Você acha isso? Eu achei o álbum para todos os gostos. É o álbum psicodélico mais pop do que o pop. É um álbum assim que realmente agrada a todos os gostos. E ele tem muito uma coisa de uma guitarra vintage, né? Uma guitarra meio anos 70, que é proposital, né? No álbum. E, e falando assim dessa coisa que realmente pode assustar as pessoas, essa banda é experimental demais, mas não, tem ali uns sons diferentes, mas são belas canções, né? Por exemplo, tem uma canção chamada Vein of Stars, que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi da música pop. Assim, é uma música linda demais. A música é linda, a letra é uma letra que fala que se não tem céu, talvez isso seja uma coisa boa, porque não tem inferno também. É uma letra escrita de uma forma simples, mas que tem uma profundidade muito grande do que ele está falando ali. E essa é uma marca, né, dessa banda. É um álbum que qualquer um pode ouvir e vai identificar muitas coisas. Tem coisa ali do funk, não o funk carioca, o funk estadunidense, né? Tem os elementos ali, tem vários elementos bacanas que fazem desse álbum um álbum muito fácil de ser apreciado. Ele é muito bem construído. A primeira canção, pensando num álbum, já nem no Flaming Lips, mas nesse álbum especificamente, a primeira canção, normalmente ela tem que fazer você querer continuar a ouvir, né? E The Yeah Yeah Song já começa e você quer continuar ouvindo. E ela não é, mas é porque ela é mais pop? Não, porque ela já começa esquisita. Ela começa esquisita. Mas você quer continuar ouvindo. É um álbum bem construído. E a grande ironia é que normalmente as pessoas pensam que a galera que faz rock psicodélico, que faz rock experimental, que faz noise rock, que faz rock progressivo, é uma galera viajandona, uma galera totalmente intuitiva ou até instintiva na hora de fazer as coisas. No entanto, é o tipo de rock, esses são os tipos de rock que mais precisam que você pense na construção. Porque senão fica uma grande porcaria. Aquela coisa da escolha que eu, mais uma vez, vou repetir. Música é escolha. Se você quiser colocar tudo que você sabe, ninguém vai ouvir nada. Se você quiser colocar todas as ideias que você teve num arranjo, vai ficar uma porcaria. Né? Agora, se você tiver 10 ideias e colocar 2, 3, que são as que encaixam melhor com aquilo, nossa, fica incrível. Né? Então, mesmo quando você faz uma coisa como noise rock, você precisa escolher que noise, que barulho você vai botar. E onde, em que momento, em que volume, em que faixa, e qual faixa vem primeiro. Né? Então, esse álbum é muito trabalhado, que me parece, eu conheço muito pouco da banda, mas eu ouvi os primeiros álbuns e ouvi esse, que é de 2006. Isso me mostra, a banda começou em 83, aquela coisa que eu falei num outro vídeo, assim, que é do artista, que quando ele é jovem, ele quer colocar tudo, porque ele está com aquela fome da expressão, do falar com as pessoas, ei, eu estou aqui, ei, me escute, ei, me veja, ei, eu sei fazer isso, ei, eu sei fazer aquilo outro. E quando o cara é maduro,
Ele já tem coisa que ele pensa assim, não preciso mais mostrar isso. Está implícito no que eu estou fazendo que eu sei isso, ou que eu ouvi aquilo. Sem contar aquela coisa, quando você chega nos 40, 50, você já realizou muita coisa, você já deixou de realizar e se frustrou com muita coisa. Coisas que você achava que eram importantes não são mais. E aquele público que acha que é muito para frente, mas na verdade é careta pra caramba e engessado, às vezes se decepciona quando um artista chega e fala: não, peraí, eu não preciso mais fazer isso. E aí o cara fala: ai, você está traindo o movimento. E, cara, eu não estou traindo nada. Eu posso estar traindo o movimento que você inventou na sua cabeça, mas eu estou sendo fiel a mim mesmo, né? E eu acho que o Wayne Coyne, pelo pouco que eu fui ver da biografia do cara, o cara, ele deve ser um maneiro, assim, cara. O cara gosta de ficção científica, já até filme de ficção científica ele já fez, né? O cara, ele tem aquela cabeça fervilhando de ideia, e chega uma hora que o cara tá mais velho. Não, peraí, cara, vamos uma coisa de cada vez. Eu acho que esse disco me dá a impressão de que é esse artista maduro que chegou nesse lugar de que, cara, eu não preciso o tempo inteiro ficar experimentando. Por isso eu também digo, esse álbum, se você gosta de melodias fáceis que você canta, tem. Se você gosta da fase psicodélica dos Beatles, você vai gostar desse disco. Se você gosta de uma coisa mais, sei lá, das fases mais radicais do Radiohead, você vai gostar desse disco. Interessante, eu ouvi esse disco de maneira diferente. Né? Eu ouvi esse disco assim, prestando atenção, e eu ouvi esse disco lavando louça. E você vê o quanto uma música é boa e universal quando ela é adaptável. Você pode sentar, pô, eu tô afim de sentar, botar meia luz, abrir uma cerveja sozinho em casa e ficar ouvindo o álbum. Você pode fazer isso com At War with the Mystics. Eu quero limpar a casa ouvindo esse álbum. Você pode. Ele passa por todas essas emoções e essas vibes que são humanas. E assim, eu não escondo isso. Eu sou um fã da arte pop. Eu acho que assim, os artistas pop mais talentosos são os caras que conseguiram entender isso, que eu também vou ser repetitivo. A gênese da arte, ela é egoísta, porque você tem uma angústia e você quer botar para fora. Você tem uma tristeza e quer botar para fora, uma alegria e quer botar para fora. Mas quando você bota para fora, você está levantando uma bandeirinha. Por favor, alguém que sente o que eu sinto, para eu não parecer que eu sou maluco, que eu estou sozinho no mundo, né? E o artista pop é o cara que melhor consegue fazer isso. Ele pode fazer experimentações com sons, com melodias, com acordes, com instrumentos. Ele pode fazer letras simples, letras complexas, pode ser loucão e pode ser super... Não, estou falando aqui a coisa mais boba do mundo, sobre a mulher que me largou, ou sobre a mulher que eu estou feliz que conheci ontem, né? E o público vai, porque apesar de ter uma galera do nicho que quer ficar defendendo cegamente os seus nichos, e não, porque música boa é assim, rock bom é assim, o ser humano ele é muito mais complexo e muito mais amplo nos seus sentimentos e emoções e estados de ser do que algumas pessoas querem admitir. Para completar só algumas coisas, em primeiro lugar, Vitor, tem uma ligação com Beatles, sim. Eles têm um álbum reimaginando um álbum dos Beatles, né? Então tem realmente ali uma ligação forte. E eles são caras que não têm medo de experimentar. Eles fizeram um álbum com a Miley Cyrus e eles não estavam nem aí se alguém ia achar que eles estavam sendo traidores, né, de fazer um álbum com uma cantora pop, e fizeram. E eu gostaria assim, de salientar a poesia do Wayne Coyne, né, porque ele diz coisas nesse álbum, como, por exemplo, Mr. Ambulance Driver, I'm not a real survivor. E, e ele fala isso na canção que talvez seja mais pop, a levadinha mais pop do álbum, né? Então ele tem essa poesia, né? Que é muito legal de falar coisas profundas de uma forma muito simples. Simples e ao mesmo tempo não óbvia. Como eles têm no álbum, que foi o primeiro álbum deles a fazer sucesso, que é o The Soft Bulletin,
e que tem uma canção que eles dizem: a vida sem a morte é completamente impossível. Ou então tem uma outra em que eles falam: não fica chateado com o Superman que você tá chamando e ele não vem. A vida está muito pesada até para ele carregar. Então espera um pouquinho, segura aí, cuida de você mesmo sozinho, que até para o Superman tá difícil. Salientando também, já que você levantou essa bola, cara, esse álbum é um álbum sobre otimismo. É um álbum sobre viver, né? Assim, o Wayne Coyne tem 64 anos, né, cara? Quando a pessoa chega nessa idade, ela tem uma perspectiva sobre as coisas, ele já perdeu amigos, perdeu familiares, se frustrou muito, teve coração partido várias vezes. E assim, você vê assim, The Yeah Yes Song tem um subtítulo, With All Your Power, né? Com toda a sua força, né? Uma coisa do dizer sim, 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 é a canção do sim com toda a sua força, né? Tem outra aqui que ele fala que o título é The Wand, que é a varinha mágica, né? The will always negates defeat. É outro subtítulo, que é a vontade sempre nega a derrota, né? E tem outra que tem um subtítulo que eu também acho extremamente interessante, My Cosmic Autumn Rebellion, que tem o subtítulo The Inner Life as a Blazing Shield of Defiance and Optimism as Celestial Spear of Action, que é a sua vida interior, né? A sua força, a sua vital interior, como um escudo flamejante de desafio, e o otimismo como uma lança celestial de ação. Ou seja, cara, é um cara que está falando, gente, a sua vida, a sua energia vital é a sua proteção. E o otimismo, a vontade de viver e de amar e de seguir é a sua arma. Eu sou fã de alguns artistas que falam sobre as agruras da vida, mas eu confesso que no final das contas, caras como essa fase do Wayne Coyne sempre vão me ganhar. Vale muito a pena ouvir e prestar atenção na poesia.